Jornal da Manhã. Entrevista. Já em nossos estúdios, nosso parceiro, Dr. Flávio Machado, responsável pelo Instituto Homem. Bom dia, Dr. Flávio, tudo bem com o senhor? Bom dia, Alana, bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer imenso estar mais uma vez aqui e falar sobre saúde sexual, que é algo assim bem interessante. É tabu ainda, importante. doutor Flávio? Bom dia. É tabu ainda discutir este assunto? Muito, ainda é. A gente ainda tem que tomar muito cuidado falando sobre isso ainda, né? Agora sim, ó, tem uma curiosidade até que eu quero falar para você. Agora, em dezembro, eu vou participar, a gente vai ter o congresso, antes era bianual, agora é anual, do Encontro Científico Mundial da ISSM, Sociedade Internacional para Medicina Sexual. Sabe onde que vai ser? Aonde? Dubai, Emirados Árabes. Isso para mim já é uma quebra de paradigma, total, né? Porque lá não se discute esse tema, né? Total. Só o fato de eles liberarem o maior evento de medicina sexual do mundo lá é o primeiro evento de medicina sexual no Oriente Médio, no mundo árabe. Então isso, e eles têm associação própria já também ali. Então isso, pra mim, já demonstra que a gente tá caminhando, sabe, Kiko? Sheik também tem problema, né? Se tem, né? Mas Sheiks árabes também. Mas agora tá sendo falado, né? Você vê que é interessante isso. Agora, a gente quando fala desse assunto que acaba sendo um tabu, normalmente as clínicas, o Instituto Homem não é diferente, é uma questão de privacidade, né? Quer dizer, as pessoas parece que entram, é como a gente entrar há alguns anos, você entrar no sex shop, você está olhando para ver se ninguém está olhando você entrando. Se a clínica trabalha com disfunção erétil, né, com a saúde sexual masculina, no caso, será que em algum momento as pessoas não vão ter problema de estar numa recepção todos juntos ali, sem problema? Eu acho que porque é tão comum, gente, o problema quando a gente mais trata com clareza, né? Eu acho que é muito pior do que entrar no sex shop. É muito pior do que entrar, Kiko. Porque no sex shop você tá indo para algo prazeroso, né? Você tá indo para aproveitar, né? Para desfrutar de talvez curtir algo que uma você fantasia tem. Que você tem. Exatamente, da saúde sexual que você tem. Perfeito. Agora, o homem que tá entrando no instituto, por exemplo, ele é um homem que muitas vezes ele tá, é como se ele estivesse entrando no Inca. Perfeito. Entendeu? Primeiro, do ponto de vista da tristeza, do desaprontamento com ele mesmo, né? Do desacreditação que ele tem nele mesmo. Às vezes quando ele vai, ele resolve, né? O problema é bem menor do que ele imagina, exatamente, né? Aí o psicológico sempre piora ainda mais, né? Sempre é. A questão da disfunção erétil, é mito ou verdade que ela não acontece em jovens? Ou isso cresceu com pandemia e vem crescendo, e esse problema muitas vezes seria psicológico ou também tem o problema físico, em função muitas vezes de pressão alta, diabetes, uso de cigarro ou cigarros eletrônicos, enfim, ou outras drogas? Dá uma panorâmica pra gente nesse sentido. É mito ou verdade o jovem ter problema? Se você for fazer uma afirmação assim, ó, disfunção erétil só acontece em terceira idade, eu vou falar que isso é um mito. É um mito, e esse mito, Kiko, ele muitas vezes ele atrapalha a saúde sexual do homem, porque muitas vezes o homem jovem ou o jovem adulto que tem uma disfunção erétil, que não é pouco, veja que a partir dos 30 anos, por exemplo, já 30% da população dos homens já tem algum nível de disfunção. 40 anos, 40% dos homens já tem 50% dos homens 60% dos homens 70 anos, 70%. Aí você já tá falando em milagre, né? Não, só tô falando para você que isso acontece e acontece bastante na juventude. Tem homens muito viris já com 70 anos, 80 anos às vezes. E o contrário também é verdadeiro, exatamente. Então, é um mito total, e hoje eu recebo centenas de homens todos os meses no Instituto, jovens. Na verdade, a média nossa de idade tem baixado gradativamente ao longo dos anos. Quando o senhor pega um jovem, o senhor até falava que tem problema sim de vascularização por N situações, né? Aí eu pergunto, mas diante de tudo isso
tem solução? E junto da solução médica, o senhor encaminha também, além da questão médica, que às vezes pode ser tudo sutil, mas uma coisa, ele se liga na outra, que seria a questão psicológica, né? O senhor também indica o atendimento, além daquilo que o senhor está fazendo, um atendimento psicológico para aquele paciente? Isso é comum? Assim, ó, Kiko, deixa eu só para você entender bem e também para os ouvintes entenderem. O homem que tem uma depressão, o homem que tem ansiedade generalizada, o homem que tem qualquer transtorno psicológico, esse homem e que não tenha relação direta ou que tenha uma consequência na parte sexual, esse homem já está tratando, a maioria. Claro que tem gente sofrendo quieta e isso aí acaba acontecendo, aparece. Isso que a gente tem que incentivar a procurar realmente o seu médico para poder tratar essa questão, porque tem solução, né? Com certeza. Agora, o que a gente vê no Instituto, muitas vezes, é o contrário. É a disfunção sexual, seja ela qual for. Ejaculação precoce, disfunção erétil, diminuição da libido, impactar negativamente no ânimo, na disposição, na saúde mental dele. Você entendeu? Perfeito. Autoestima e tudo mais. Veja, se um homem, se o problema dele, tá? Se ele está procurando o instituto, ele tem um problema nessa área, tá, ok? Claro. Se o problema dele é muito centrado nesse problema, essa disfunção, o que você acha melhor você tratar esse homem? Você acha melhor você pegar ele, mandar para terapia, ficar 6 meses para ele começar a aceitar o problema dele, porque na maioria dos casos, a maioria das técnicas de terapia psicológica é aceitação. Eu tô falando porque eu fiz diplomatura em medicina sexual pela Sociedade Latino-Americana e eu peguei muito dessa parte de psiquiatria e psicologia nessa área. A maior parte das terapias são baseadas em aceitação. Aí você manda ele, é o que muitos colegas fazem. Ah, não, você tem 20 anos, está com disfunção, eu não vou nem investigar nada. Vou mandar você para psicólogo, psiquiatra, porque isso daí tá... Você acha melhor isso? Ou você acha melhor dar realmente saúde sexual para ele? Falar, olha, toma isso aqui. Acho que tem que trabalhar junto, né? Não pode. Mas eu falo para você, Kiko, que o cara chega lá depois de 6 meses... Você aceita uma situação como ela tá? Não, aceitei. Eu aceitei ficar do jeito que eu tô, né? Esse é um perigo, né? Exatamente. Por isso que, de repente, o trabalho com indicação do médico da saúde sexual, ele até pode trabalhar até com alguém que é especializado nessa área, porque às vezes aquele que faz a psicologia geral, a clínica geral, não se especializou, de repente, nesse tema, como tem aqueles que tratam com drogas, os outros tratam com psicologia cognitiva, enfim, as várias possibilidades que se tem de ter esse trabalho. Então, trabalhar em conjunto, isso é importante. Os especialistas nessa área trabalham muito com esse processo de aceitação, você entendeu? Porque muitas vezes você não tem uma efetividade no tratamento da questão do corpo. E aí o cara vai só lá. Infelizmente, no Brasil, o que acontece? A medicina, ela está muito baseada na parte financeira. E essa parte financeira, ela tem a ver, às vezes, com um procedimento cirúrgico. Não de acompanhar o paciente, ouvir ele, sabe, fazer um acompanhamento em consultório. Então é muito importante a gente falar para as pessoas que, olha, precisa primeiro encontrar a raiz do problema. Não adianta você ficar de lenga-lenga. Ah, não, vou mandar você aqui para fazer yoga, vou mandar você para fazer isso, vou mandar... Tá, mas às vezes tem a medicação mesmo, não tem como. E aí? Né? Ele vai precisar desse apoio. Vamos ver o que precisa. Vamos ver qual que é a raiz. Vamos fazer o exame específico. Por exemplo, na questão da disfunção erétil, a gente precisa medir o fluxo arterial peniano. Cara, mas como é que você vai diagnosticar um paciente com disfunção erétil psicogênica se você não sabe o fluxo arterial peniano dele? Tô dando um exemplo. Perfeito. Aí, o mais fácil é o quê? Você falar que é psicológico e mandar para psicólogo. Que é, infelizmente, uma conduta comum. Mas ir lá, fazer um exame específico, claro que é um exame muito específico. É padrão ouro, mas ele é um exame específico. E às vezes é difícil, na verdade, de achar. Uma radiografia a partir dali para um trabalho do profissional médico, é isso? Exatamente, é uma ecografia, um ecodoppler, né? Que a gente faz, mas a gente faz já na hora. Na consulta já faz o procedimento. Porque aí você sabe, você não fica, sabe, no talvez.
Perfeito. Se tá ok o fluxo arterial, meu filho, então realmente, ó, o teu problema tende a ser... Mas também a gente não pode também bater 100% que é psicológico. Digamos que teríamos um índice de 80% de solução. Até porque às vezes é o seguinte, o paciente também, o médico indica a medicação e ele não faz a medicação de acordo com o médico orienta. Ele toma o remédio o dia que ele quer, ele faz assim, ou há uma adesão ao tratamento, né? Para a solução do problema, porque às vezes não é na primeira consulta, de repente existe uma reação, há uma relação do acompanhamento do médico. Na verdade, existe um protocolo nosso de tratamento que é o quê? É um acompanhamento desse paciente. Existem mudanças importantes na medicação dele ao longo desse processo de acompanhamento. É um programa de acompanhamento dele que a gente vai ter nesse processo, esses números, esses índices melhorados. Mas eu vou dar um exemplo para você, Kiko. Um cara que uma disfunção erétil ou ejaculação precoce 100% psicogênica, ou seja, causada por um problema psicológico. Doutor, depois que a minha mãe morreu, eu comecei a ter ejaculação precoce e disfunção erétil. Antes não tinha nada. No dia seguinte eu comecei a desenvolver e de lá pra cá tô assim. Criar um bloqueio. Ok. Aí você vai fazer um diagnóstico, você fala, poxa, é mais indicativo que seja psicogênico. O que você acha que é mais efetivo para ele? Veja que ele, depois disso, o efeito ruim dessa saúde sexual ruim, o efeito sobre a saúde psicológica dele foi drástico. Aí você fala, o que você acha mais efetivo? Claro que o certo é o quê? Ele tratar, às vezes, a parte psicológica para ele conseguir vencer a doença, por exemplo, de aceitação da morte da mãe, por exemplo. Esse caso específico que eu tô falando. Uma hipótese, né? Mas se você melhora o fluxo arterial peniano desse paciente, se você coloca ele num programa para ele melhorar isso daí, eu vejo vários casos, centenas, milhares. Nós temos 18 mil casos. Uns 2, 3 mil são psicogênicos, com resultados maravilhosos. Por quê? Porque o cara, ele precisa do empurrãozinho. O homem, ele é muito dependente dessa função sexual. Sim, ele sente incapaz. E o contrário também é verdadeiro. Se você dá um empurrãozinho pra ele, ele fala, putz, doutor, sabe de uma coisa? Resolveu o meu problema. Esse negócio aí, eu tô vendo assim que minha mãe morreu, você entendeu? Eu tenho que passar isso, eu tenho que viver. Eu tô falando que assim, eu encaminho pro psicólogo, pro psiquiatra, tudo. Mas muitas vezes... Mas você precisa do apoio do medicamentoso, muitas vezes, para ele retomar, né, a vida dele. Bom, nós estamos falando com o Dr. Flávio Machado, ele é médico especialista em saúde sexual masculina, né, do Instituto Homem, e nós voltamos daqui a alguns minutos com mais perguntas com esse tema importante para a sociedade, um tema muito recorrente, pouco se fala, muitos tabus, mas estamos aqui quebrando esses tabus e mostrando que sempre há solução para o problema da disfunção erétil. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan, os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop, Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta
O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão Jovem Pan. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para iOS e Android. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Vamos lá para as estradas, para o motorista que está acessando agora a nossa Castelinho, para quem está fazendo acesso a Celso Charuri, ali na saída do 91 da Raposo Tavares, KM 92, Zona Norte de Sorocaba. Atenção, Avenida Itaguapu. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. É sinal verde no trânsito. Atenção. Comunicado importante. Além dos descontos do governo e dos bônus da montadora, o Grupo Automec zerou os juros. É isso mesmo, toda a linha Onix Turbo 2024, agora com entrada de apenas 50% e taxa zero em até 36 meses. É isso mesmo, você troca o seu carro agora e fica 3 anos sem pagar juros. E mais, lote especial de SUVs com descontos de 7 a 50 mil reais. Só o maior grupo Chevrolet do estado de São Paulo pode oferecer o melhor negócio. Baixe o app Automec Chevrolet, procure a loja mais perto de você e aproveite. No trânsito dê sentido à vida. 0. Com a Apter, sua empresa vai ganhar mais espaço. Conte agora com um time competente de especialistas para criar novas possibilidades contábeis e financeiras mais eficientes para a sua empresa. Com a Apter, você tem todo o suporte para seu negócio ir mais longe. Apter, as melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan. Incorporadoras Carvas e GRM apresentam Aia Boa Vista, onde o urbano encontra a natureza em verdadeiras casas suspensas, concebido para quem quer viver com mais espaço e dar valor ao design. Apartamentos de 116 e 151 metros quadrados. Obras iniciadas. Saiba mais em aiaboavista.com.br. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h42. Eu repito, 8h42 e esta meia hora tem oferecimento de Residencial Monte Rei, da Magno Construtora, a melhor localização para jovens que pensam no futuro. Muito bem, eu estou aqui recebendo a visita do Dr. Flávio Machado, que é do Instituto Homem e um médico especialista na vida sexual masculina, né? E a gente falava aqui do uso da testosterona e de determinadas medicações. Como é que é o protocolo nesse sentido? Porque assim, o senhor nos falava anteriormente, inclusive, que grande parte da questão da discussão entre uma medicação ou outra é verificar o fluxo sanguíneo no órgão sexual masculino, né? A partir dele, você vai poder ter um encaminhamento de um lado ou de outro. Não adianta você dar a testosterona se você tem um outro problema. Enfim, há de se ter uma anamnese, um encaminhamento, mas se faz uso de testosterona e de outras armas, quais são essas armas de maneira mais genérica que se utilizam? É interessante o homem entender que o nível de testosterona, Kiko, no mundo, após a Covid, também regrediu muito. Tá? Então, na média, hoje, nós temos muitos casos, muito mais do que antes, de pacientes jovens com nível de testosterona abaixo e bem abaixo do nível aceitável.
Quando a gente fala sobre testosterona, a gente está falando não só sobre saúde sexual. Perfeito. A gente está falando sobre todas as outras funções do corpo humano masculino e feminino também, né? Porque a mulher também tem testosterona. Mas a gente está falando sobre disposição para atividades normais do dia a dia, força muscular, qualidade do osso, né? A gente está falando sobre risco de infarto, porque se o homem está com nível de testosterona abaixo do normal, os estudos estão mostrando que ele é um grupo de risco para infarto e derrame. E a gente está falando também sobre saúde sexual, obviamente, né? Porque interfere na libido, interfere na função erétil. Mas a gente precisa examinar, né? Fazer os exames, identificar qual que é a raiz disso. A maior parte, infelizmente, é por incompetência do eixo mesmo. A produção realmente está baixando, né, desse homem. E a gente faz essa reposição bem específica, né, para esse caso a caso. Exatamente, né? para que a gente não é um protocolo padrão. Exatamente. O protocolo pode ser padrão, mas a dose é diferente de caso a caso. Exatamente, né? para a gente conseguir ter um resultado adequado para cada situação específica. Agora, eu recebo no instituto muitos homens falando assim: doutor, já fiz testosterona, dá com pau. E não resolveu. E eu tô com disfunção erétil. E eu tô com ejaculação, eu tô com baixa libido. Qual que é o meu problema? Como assim? A testosterona não é a solução de tudo? Porque as pessoas, elas sempre querem algo resolutivo em si, né? Perfeito. Quer um remedinho que resolva tudo, quer uma substância que resolva tudo. E não é bem assim. A medicina é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Ela fala assim: não, mas eu apliquei e no início até deu uma melhorada, mas agora aplico, não faz diferença. É porque o que acontece? Muitas vezes existem outros problemas também. Não existe só a testosterona também, né, na saúde sexual. Então, o fluxo arterial peniano, ele é algo padrão ouro hoje no mundo para se medir, para você ver como que está a função erétil desse homem. E também tem a questão assim de a libido, aí já é uma coisa mais complexa, né? Que envolve a questão às vezes de interesse sexual e tudo mais, mas também tem a ver com uma qualidade da ereção também. Mas é interessante fazer a avaliação caso a caso e não ficar assim na suposição, né? Fala assim: eu acho que o teu problema é porque você não ama mais a tua esposa. Eu acho que o teu problema não existe acho. Você tem que saber o que você tá. Pode até ser, né? Claro, pode estar junto ali alguma coisa, mas você precisa identificar exatamente o que está acontecendo. Tem coisa que só o paciente vai também, né? O paciente que se preocupa com a saúde masculina, ele chega com reserva no início da consulta, ou não fala tudo e vai se soltando para falar, quer dizer, mesmo estando lá, cria um constrangimento. Isso há um padrão nesse sentido ou não? Então, ou varia? A gente está hoje no instituto com 23 médicos no corpo clínico. Todos esses médicos treinados por mim, mas no treinamento, no período de treinamento desse colega médico, uma das grandes dificuldades é essa: é fazer ele tentar entender o que o paciente está querendo dizer, porque às vezes sem ele dizer. Está nas entrelinhas muitas vezes. Exato, nas né? entrelinhas. Porque ele está envergonhado, está diminuído, Muito. Já está se colocando para baixo, né? Muito. Claro que ali no instituto a gente cria todo um ambiente para proteger, né? Propício, onde ele começa a sentir confiança para ele ser ele mesmo, para ele jogar de lado todas as armaduras dele e ele realmente aproveitar essa oportunidade que ele tem ali de mudar. Mas ainda é uma dificuldade que a gente enfrenta. Às vezes o paciente ele fala, mas não fala tudo. Ele fala tá ruim, mas na verdade tá péssimo. Ou ele fala que, mas isso a gente tem que ir tateando, a gente vai conversando e deixando ele mais à vontade para a gente comparar. Muitas vezes acontece o quê? Às vezes o paciente fala assim: doutor, tá mais ou menos. Eu falo: não, então tá bom. E aí eu vou fazer o exame tá
quase zero. De fluxo sanguíneo. De fluxo, por exemplo. Ou a questão da ejaculação, né? Ah, não, até que tá tranquila a ejaculação. Aí eu vou fazer o exame da sensibilidade, hipersensibilidade da glande. Aí eu falo pra ele, olha, não é que eu tô falando que você tem o problema, mas eu tô querendo, o que eu preciso dizer para você que esse exame aqui que a gente fez em você é compatível com uma disfunção erétil mais grave. Eu sei. É compatível com uma ejaculação precoce muito forte. Aí que ele se abre e fala, não. Tudo isso está acontecendo, né? Na verdade, deixa exame eu falar. Não mente, né? Deixa eu falar pro senhor real, porque realmente... Ô, Flávio, eu quero agradecer muito, né? Dizer que é o seguinte, o problema tem solução, né? Tem. O homem que está sofrendo não tem que parar de sofrer e enfrentar essa situação porque tem solução, né? Hoje em dia não é mais aceitável, né, Kiko? Não dá para aceitar que tá ruim e aceitar isso para tá bom para mim, acabou para mim, não. Não precisa. Muito bem, foi um prazer tê-lo aqui novamente e a gente continua, né, abrindo a mente dos homens para se tratarem, né? Que se cuidem, né? Esse tema tão importante. Vamos se cuidar porque a vida tem é solução. Uma só. Aí a vida é uma só, né, Kiko? É verdade. Sucesso, doutor Flávio Machado, obrigado, Instituto Homem. Ou seja, tem solução. Tem que procurar, tem que encontrar, procura aí o teu médico. E é um assunto médico, tem que ser resolvido com gente competente. Um abraço. Um abraço. Café Celso, produtos da Padaria Real. A gente volta em instantes, daqui a pouco, com a política. Thaís Romão, Cida Muniz, e a gente vai falar de política aqui na Jovem Pan. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.